a gravar então. Isso, já está gravando. A gente tem atividades para corrigir, então eu não sei se vai durar uma aula ou mais, uma aula só ou duas, mas na hora que a gente terminar, a gente encerrou, tá? Não tem por que ficar segurando vocês à toa, né? Beleza? Pessoal, então eu tinha deixado para vocês atividades da apostila da hora do estudo, que é o final lá do capítulo, né? Desse assunto, a gente acabou não tendo tempo, né, para fazer as atividades do caderno de atividades, que fica lá no final. Para mim, fica no final da apostila, né? Para vocês é uma apostila separada, né? Um livro separado. Mas do livro de atividades, então, a gente vai deixar de lado e não vai fazer nenhum, tá? Eu espero realmente que vocês tenham feito as atividades, tá? Beleza? Não adianta muito eu resolver agora as atividades se vocês nem tentaram fazer, né? Vai ficar meio sem sentido. Mas vamos lá. Então, a primeira atividade tinha ficado aqui, a hora de estudo é na página 31. A primeira que tinha ficado era número 2. Então, eu não pedi para vocês fazerem todas, porque também não tem sentido. Mas a número 2 fala assim: o conceito de temperatura está diretamente ligado a uma de nossas percepções sensoriais. Tal sentido é. Então, pessoal, com qual dos 5 sentidos básicos a gente reconhece a temperatura dos objetos? Tato, visão, gustação, olfação ou audição? Como que eu faço para medir temperatura? É com o tato. Então, letra A. Beleza? Achei bem legal essa questão. Nunca tinha visto uma questão falando de sentidos. Então, bem simplesinha, né? Então, vamos para o número 3. Então, número 3. Um termômetro está à temperatura ambiente. O que ocorre com esse termômetro quando ele é introduzido em um líquido com temperatura superior à do ambiente? Então, o que vai acontecer com ele quando eu coloco ele num lugar mais quente? Então, a letra A. Aumenta a energia interna, mas sua temperatura permanece constante? Lembre que energia interna e temperatura estão diretamente relacionados, né? Letra B. Aumenta a sua temperatura, mas sua energia interna permanece constante? Não, né? Não faz sentido. Letra C. Sua energia interna e sua temperatura aumentam? Sim, né? Beleza? Se ele vai receber energia desse sistema, né, ele vai ficar, a energia interna aumenta e a temperatura também. Então, letra C. Das outras duas ali fala que ou a energia interna ou a temperatura diminui, o que não faz sentido nenhum, tá? Tudo bem? Letra E. Leiam a letra E comigo. Fala, aumenta o calor do termômetro. Eu não usei a palavra calor com vocês ainda, tá? Beleza? Então, falou em calor, tá errado. Porque a gente ainda não definiu bonitinho o que é calor. Certo? Então, falou em calor, tá errado. Bom, número 3, então, resposta correta é a letra C. Bem fácil, né? Nenhuma dúvida? Tudo de boinha, gente? Tudo certo. De boa. Uhum. Então, número 5. A número 5 é uma definição da lei zero, né? Ele fala assim, quando dois corpos atingem o equilíbrio térmico, o que podemos afirmar sobre as temperaturas desses corpos? Equilíbrio térmico significa o quê das temperaturas? Que as temperaturas são iguais. Então é isso, esse é o equilíbrio térmico, tá? Toda vez que a gente fala em equilíbrio térmico, significa que as temperaturas são iguais. No nosso próximo conteúdo aí, que vai ser o segundo bloquinho, né, do bimestre, vocês pegarem a apostila e virarem as páginas aí, vocês vão ver que o título está aqui, né? Calorimetria, daí sim a gente vai falar de calor, a gente vai usar um pouquinho mais do conceito de equilíbrio térmico para resolver algumas atividades. Ok? Bom, voltando para cá então. Então, o número 5 fechou, né? Beleza? Então, agora a questão número 10 tem que fazer continhas. Então, vamos lembrar uma coisinha primeiro. A gente tem uma equação base para transformações de temperatura. A nossa equação base é assim. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Essa é a equação padrão que a gente tem, né? Que relaciona Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, lembrando algumas características aqui para vocês, né? Já que essa é uma revisão. Celsius é a escala usada na maior parte do mundo, incluindo o Brasil, tá? E ela tem valores muito bons para a gente trabalhar no nosso dia a dia, né? Percebo que no nosso dia a dia aqui, dificilmente a gente usa temperaturas negativas e dificilmente a gente usa temperaturas que são números grandes, né? Acima de 30 e tal. Para nossa região aqui, acima de 30 é um absurdo. Fahrenheit é usada
eu falaria só nos Estados Unidos, porque ele é usado em outros países que não são relevantes, né? Você nunca ouviu falar em Myanmar, certo? Não é um país que é relevante no cenário internacional. Fahrenheit, ela usa uns valores que são bem esquisitos pra gente, né? Beleza? Pra gente não faz muito sentido, mas os americanos fazem. E eles usam lá e não querem mudar. E Kelvin é a escala considerada correta, de acordo com o sistema internacional, tá? Só que ela não é usada em nenhum país do mundo. Então, por que ela não é usada? Porque os valores dela são muito ruins, já que para definir Kelvin é usado o conceito do zero absoluto. Então, a menor temperatura possível, que seria a temperatura em que as moléculas perdem completamente energia interna, elas param de se mover, seria o zero absoluto. Em Kelvin, o zero absoluto é exatamente o zero Kelvin. Portanto, não existem valores negativos em Kelvin, já que o zero é a menor temperatura possível. E por isso que os números são meio ruins, né? Porque se o zero absoluto é o zero, os números que a gente usaria no nosso dia a dia seriam números muito grandes, né? Tudo maior que 273. Então são números ruins de trabalhar. Mas tá aí, né? Bom, vamos lá para número 10, então. A questão número 10, ela está pedindo para a gente fazer algumas transformações. Então, vocês estão acompanhando aí na apostila de vocês, né? A gente tem que fazer ali 5 transformações. É só 5 mesmo? Isso. Vai virando a página é outra coisa, né? Então, pessoal, vamos fazer aqui. Questão número 16. Então, letra A. A letra A está pedindo para transformar menos 13 graus Fahrenheit em graus Celsius. Se eu quero transformar entre Fahrenheit e Celsius, eu vou usar as duas primeiras partes da equação. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Eu quero descobrir em Celsius o valor que em Fahrenheit é menos 13. Então vai ficar menos 13 menos 32 sobre 9. Ficou assim, né? Fazendo aqui, ficaria assim, né? C igual menos 13 menos 32 dá menos 45, dividido por 9. E esse 5 que estava dividindo, eu já posso passar multiplicando. Então, a temperatura de menos 13 graus Fahrenheit equivale a quanto em Celsius? Menos 45 sobre 9 é menos 5. E menos 5 vezes 5, menos 25. Menos 25 graus Celsius. Para a gente aqui, a gente não faz ideia do que é menos 25 graus Celsius, né? Beleza? Não é uma temperatura que faz parte do nosso dia a dia. Então, essa é a nossa resposta da letra A. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Certo, gente? Letra B. Vou ver se eu consigo fazer todas nessa página mesmo. Letra B. Na letra B eu quero transformar 270,5 Kelvin em Celsius. Se eu quero transformar entre Celsius e Kelvin, eu vou usar a parte do Kelvin e a parte do Celsius. Sempre que eu escrever essa equação, o 5 embaixo vai ser igual e vai acabar cortando. Então eu quero descobrir em Celsius o valor que vale 270,5. Então a única coisa que eu tenho que fazer é menos 273. Então aqui eu vou fazer na calculadora. 270,5 menos 273, igual menos 2,5. Menos 2,5 graus Celsius. Fechou também, né? Transformação entre Celsius e Kelvin sempre vão ser as mais simplesinhas, né? Porque é só somar ou subtrair 273. Bom, tô continuando lá, letra C. A letra C fala 59 graus Fahrenheit em Kelvin. Se eu vou transformar entre Fahrenheit e Kelvin, eu vou usar essas duas partes aqui, né? Beleza? Então eu tenho 59 Fahrenheit, substituindo aqui na equação, ficaria assim. E agora vamos fazer as continhas. 59 menos 32, 27. Esse 5 que está dividindo, vou passar multiplicando. E o 9 continua dividindo. Igual a K menos 273. 27 dividido por 9 é 3. 3 vezes 5, 15. E esse menos 273 passa mais 273, igual a K. Portanto, a temperatura em Kelvin é 288 Kelvin. Essa é a temperatura que equivale a 59 graus Fahrenheit. Só que tem um detalhe aqui, né? Certo? Eu peguei uma temperatura em Fahrenheit, que eu não sei
que eu não interpreto muito bem, né? Eu não sei quanto vale 59 graus Fahrenheit, e transfer para Kelvin, que eu também não interpreto bem. Então, o que a gente tem nesse caso? Seria interessante você saber quanto vale isso em Celsius, né? Certo? Então perceba o seguinte, quando eu fiz esse pedaço, encontrei 3 e multipliquei por 5, esse resultado aqui, que é esse 15 é o resultado em Celsius, tudo bem? Então esse 15 está medido em graus Celsius. Então 59 graus Fahrenheit é a mesma coisa que 288 Kelvin. Mas aqui no meio eu descobri que vale 15 graus Celsius. Tudo bem? Bem fácil, né? Bom, a letra D. A letra D, como eu tenho que transformar Fahrenheit em Celsius, e a gente já fez uma transformação entre Fahrenheit e Celsius, eu vou fazer direto na calculadora, tá? Então eu tenho 23. O que eu tenho que fazer com o meu 23? Menos 32. O que eu faço com o resultado? Divido por 9. E o que eu faço com o resultado? Multiplico por 5. Então o resultado deu menos 5. Então a letra C, a gente descobre que 23 graus Fahrenheit equivale a menos 5 graus Celsius. Não vou fazer passo a passo porque a gente já fez uma igual, né? Certo? Não tem por que fazer duas da mesma forma. Bom, e a letra E para fechar aqui? E a letra E? Nossa, deu uma escurecida aqui que parece que vai cair o mundo. Letra E, 35,5 graus Celsius em graus Fahrenheit. Entre Celsius e Fahrenheit é a mesma equação, só que agora eu tenho o valor em Celsius. Então ficaria 35,5 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Pessoal, tem um urso aqui, mas ele é fraquinho, não vai incomodar. Tá? Faça a divisão primeiro. Quanto vai dar? 35,5 dividido por 5. 7,1. O 9 passa multiplicando, igual a F menos 32. 7,1 vezes 9. 63,9. E o menos 32 passa mais 32. Portanto, a gente chega aqui no resultado final. Só somar 32. Então, eu tenho como resultado 95,9 graus Fahrenheit. 95,9 graus Fahrenheit. Essa é a temperatura que equivale a 35,5 graus Celsius. Pessoal, questões de transformação entre as escalas conhecidas. Alguma dúvida? É claro que eu coloquei dessa na prova. Né? O que vocês me dizem? Fácil. Tranquilaço, né? Bom, continuando então, questão 16. Eu falei que essa era a questão 16, né? Não, era a questão número 10. Por que eu falei que era 16, eu não faço a menor ideia. Bom, pessoal, virando a página, para a página 32, eu pedi para vocês fazerem a 11 e a 12. Então vamos começar aqui pela 11. Essa questão número 11, ela é bem interessante. Tá? Então ela fala assim, vou ler ali com vocês. A seguir, são apresentadas 3 temperaturas atmosféricas. Qual delas corresponde à menor temperatura? Então, na letra A, eu tenho menos 40 graus Celsius. Na letra B, eu tenho menos 40 graus Fahrenheit. E uma coisa a gente já aprendeu. Menos 40 graus Celsius e menos 40 graus Fahrenheit são iguais. Certo? Então, se as duas primeiras são iguais, é a única temperatura em que Celsius e Fahrenheit é igual, né? A letra C está escrita em Kelvin, 233 Kelvin. E a letra D, as 3 são iguais. Ou a letra C é a menor delas, ou então as 3 são iguais, né? Não pode ser nem letra A nem letra B, porque elas são iguais. O que eu tenho que fazer então é descobrir quanto vale 233 Kelvin em Celsius. A transformação entre Celsius e Kelvin é só isso daqui, né? Certo? Então, se eu pegar a temperatura em Celsius, menos 40, o 273 passa mais, igual a Kelvin. Então, quanto vale essa temperatura em Kelvin? 273 menos 40 é 233 Kelvin. Ou seja, as 3 temperaturas são absolutamente iguais. Tá? Resposta correta, então, letra D. As 3 são iguais. Fácil, né? Molezinha essa questão. Então, se tivesse uma dessa no vestibular, né? Ficaria bem tranquilo. Continuando, então. Número... Aconteceu alguma coisa? Que esquisito. Pessoal, número 12.
Oi? Não, não aconteceu nada. Ah, tá. Beleza. É que sumiu minha tela aqui. Questão número 12, então, agora é uma questão de escalas novas, tá? Então, essas questões aqui, elas são um pouquinho mais complexas, mas não são extremamente difíceis, só são um pouco mais trabalhosas. Então, número 12 fala assim, gente. Existem inúmeras outras escalas que foram propostas. Uma delas é a escala Homer, proposta pelo físico dinamarquês Ole Christensen Homer. Nessa escala, os pontos de fusão do gelo e da ebulição da água correspondem a 7,5 graus Homer e 60 graus Homer, respectivamente. Determine, letra A relação de conversão entre as escalas Homer e Celsius. Pessoal, então na letra A eu tenho que construir uma equação. Como que a gente constrói essa equação? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é construir um diagrama. Então esse diagrama eu vou relacionar a escala graus Celsius com a escala graus Homer, RO. Nesse diagrama, você vai ter 3 linhas. A linha de cima é a temperatura de ebulição da água. Okay? Ebulição. A temperatura de baixo é a temperatura de fusão do gelo. Mas se você não tiver ebulição nem fusão, tanto faz, tá? Onde é a linha de cima, onde é a linha de baixo, onde é a linha do meio, não tem problema, desde que elas sejam equivalentes lateralmente. Em Celsius, a água ferve a 100. E em graus Homer, a gente descobriu ali que ferve a 60. Em Celsius, a água congela, a fusão, né, o gelo derrete a 0. E em Homer, a 7,5. E aqui no meio eu coloco uma letra. C, vou colocar só R, tá? Só R para Homer. E agora a gente vai montar a equaçãozinha. Como que eu monto a equaçãozinha? Eu vou usar aquela regrinha da proporção, que era M menos B dividido por CI menos B, igual a M menos B dividido por CI menos B. M é linha do meio, B é linha de baixo, C é linha de cima. Então, de um lado eu escrevo para o C, do outro lado eu escrevo para o R. Então, para o lado do C, meio C, baixo 0, cima 100, baixo 0. Do lado do R, meio R, baixo 7,5. Cima 60, menos baixo 7,5. Isso quer dizer que a nossa equação, então, simplificando, ficaria C sobre 100, os zeros somem, do outro lado ficaria R menos 7,5 dividido por 52,5, tá? Se você quiser pegar essa equação e simplificar, você pode, tá? Não tem problema nenhum, pode simplificar ela. Mas eu também posso não simplificar, e eu não vou simplificar nesse caso, beleza? Quando tem número quebrado é ruim simplificar, né? Então vamos deixar assim mesmo. Essa é a equação, essa é a resposta da letra A. Daí o que a letra B está pedindo? A letra B está pedindo para a gente transformar 18 graus Homer em graus Celsius. Então é só pegar a nossa equaçãozinha, C sobre 100 igual, e no lugar do R colocar 18. 18 menos 7,5 sobre 52,5. Ficaria assim então, né? Quanto dá 18 menos 7,5? 10,5. O 100 que está dividindo, passa multiplicando. E embaixo, 52,5. Então, 10,5 vezes 100 dá 1.050. Divididos por 52,5 vai dar 20. Então, a temperatura em graus Celsius, que equivale a 18 graus Homer, é 20 graus Celsius. Fechou. É óbvio que eu coloquei uma questão dessa para vocês na prova, né? Beleza? Então vocês vão ter que construir a equaçãozinha e transformar a escala nova na escala que já é, né, na escala que já é conhecida, né, que é Celsius. Pessoal, tranquilo as questões envolvendo essa temperatura? Professor, Sim. quantas questões tem a prova? 9. Beleza. 9 questões, eu acho. Deixa eu olhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, 9. Uhum. Tem primeiro uma página em branco. Isso aí, 9. Pessoal, então, continuando aqui. A última questão dessas de temperatura é a questão número 15.
Essa número 15, ele fala assim: o verão de 94 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Pessoal, ele está falando que é uma diferença, uma variação de temperatura. Tudo bem? Essa é a questão número 15. Então, eu vou escrever aqui em cima. Se eu fosse transformar temperatura, ficaria assim: C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Essa equação eu uso quando eu estou falando de temperaturas. Agora, quando a gente está falando de variação de temperatura em Celsius, a nossa equação ela perde aquele 32. Tudo bem? Então, para falar em variação de temperatura, eu tiro o menos do lado. Se fosse na equação do Celsius, eu tiraria o 273. Na equação do Fahrenheit, eu tiro o 32. Beleza? Então, a questão fala que a variação de temperatura foi de 60 graus Celsius. Divide por 5, eu já posso pegar esse 9 e passar multiplicando, né? Então, a variação da temperatura em Fahrenheit, 60 dividido por 5 é 12, 12 vezes 9, 108. 108 graus Fahrenheit. Ok? Então, quando a temperatura aumenta 60 graus Celsius, em Fahrenheit ela aumenta 108. Quando a temperatura diminui em Celsius 60, ela diminui em Fahrenheit 108. Então, a resposta correta aqui, letra D, 108 graus Fahrenheit. Beleza, gente? Tranquilo? Quando envolve variação, então, quando envolve variação, você tira o númerozinho do lado, tá? Se fosse nessa escala aqui, olha aqui, nessa equação que a gente acabou de criar, se fosse fazer uma variação, tiraria o 7,5 aqui do lado. Fechou então, né? Vamos para dilatação agora e acabou o caderno. Vamos pular todas as páginas aqui. Está escrito umas coisas. Então, achei a página em branco. Pessoal, então agora vamos falar sobre dilatação. Então acabou as questões sobre termometria, né? Sobre medidas de temperatura. Agora a gente vai começar as questões sobre dilatação. Nossa, quantas questões? Ah, não. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões sobre dilatação. Vamos lá então. A primeira questão, que é número 18, ele fala assim: uma lâmina bimetálica é constituída por duas lâminas. Uma de cobre, daí ele coloca ali o coeficiente de dilatação do cobre, e outra de zinco. Vejam que o coeficiente do cobre é menor que o de zinco é maior, tudo bem? Certo? Então, em cima eu tenho um coeficiente que é o do cobre, que é menor. Embaixo eu tenho um coeficiente que é maior. Com as mesmas dimensões, então elas têm o mesmo tamanho, a 0 graus Celsius. Então, a 0 graus Celsius elas são bem retinhas, soldadas entre si e fixadas a uma parede. Então, elas estão presas na parede. A respeito desse assunto, assinale o que for correto. Ok? Então, vamos olhar lá. Então, afirmativa número 1. A lâmina se curvará para cima se a temperatura for maior que 0. Se a temperatura aumentar, o que vai acontecer? Os dois materiais vão aumentar. Só que como o de baixo tem um coeficiente maior, ele vai aumentar mais ainda. Então, quando eu aquecer, então, coloca assim, com uma variação de temperatura maior que 0, positiva, a lâmina se curvaria para cima. Tudo bem? Porque o lado de baixo fica maior que o lado de cima. Os dois lados crescem, mas o de baixo cresce mais. Se eu fizer o contrário, uma variação de temperatura negativa, a lâmina se curvaria para baixo. Porque os dois vão encolher, mas o de baixo encolhe mais. Então ele tem que ficar mais curto. Beleza? Então assim vamos analisar as questões lá. Então, número 1, a lâmina se curvará para cima se a temperatura for maior que 0. Verdadeiro. Tá? Número 2, a lâmina se curvará para baixo se a temperatura for maior. Não, né? A gente acabou de falar que é o contrário. Então, a segunda é falsa. A terceira afirmativa, né? Afirmativa 4, a lâmina se curvará para cima se a temperatura for menor. Se eu diminuir, ela se curva para baixo. Então, é falso. Quarta afirmativa, afirmativa número 8. A lâmina se curvará para baixo se a temperatura for menor que 0. Sim, né? Foi o que a gente falou aqui, né? Ela vai se curvar para baixo se eu reduzir a temperatura, se for abaixo de 0. Verdadeiro. E a última, a lâmina se curvará para baixo sempre que a temperatura for diferente de 0. Não, né?
diferente de zero pode ser maior para cima ou menor para baixo. E não é sempre para baixo. Então, falsa. Como é uma questão de somatórias, né? Então a resposta correta é só 1 e 8. O resultado dessa questão é 9. Tá? Então a somatória dessa questão dá um resultado de 9. Pessoal, dúvidas aí? Tranquilo? Lembraram da lâmina bimetálica? Então, continuando aqui. Questão número 19 agora. Questão número 19 a gente vai ter que fazer continhas, tá? Então vamos lá. Uma barra de coeficiente de dilatação linear igual a 19. Então vamos escrever aqui. Questão número 19. O coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, vale 19. Vezes 10 na menos 6, e a unidade de medida é graus Celsius na menos 1. Tem 90 metros de comprimento. Então, o comprimento inicial, 90 metros. Quando a temperatura é de 5. Então, a temperatura inicial é de 5 graus Celsius. Caso a temperatura aumente para 25, então a temperatura final é 25 graus Celsius, determine. E a letra A quer saber qual vai ser a dilatação da barra. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Vou fazer a dilatação da barra aqui na letra A. Bom, a equação da dilatação fala que a dilatação é igual ao tamanho inicial multiplicado pelo coeficiente. Como nesse caso a gente está falando de comprimento é alfa. E aqui eu tenho que colocar o ΔT. Só que ao invés de colocar ΔT, eu posso colocar T menos T0, porque é a mesma coisa, né? Certo? ΔT é a mesma coisa que T menos T0. Então, substituindo os valores, para descobrir a dilatação, tamanho inicial 90, alfa 19 vezes 10 na menos 6. Temperatura final 25, temperatura inicial 5. Vou resolver aqui o parênteses separado. 25 menos 5, 20. E agora eu posso multiplicar todos os números, né? Então, eu tenho 90, 19 e 20. 90 vezes 19 vezes 20 é igual a 34.200. E o 10 a menos 6 que eu não multipliquei, eu repito. Agora, eu tenho que eliminar o 10 a menos 6. Como que elimina ele? Andando com a vírgula 6 casas para a esquerda. Então, a minha vírgula que está aqui vai andar 6 casas para a esquerda. O resultado ficaria 0,0342. Concorda aí que a vírgula andou 6 casas? Então ela andou 5 casas até na frente do 3 e pulou mais uma. Como o tamanho inicial estava medido em metro, a dilatação está medida em metro também. Então essa é a dilatação. Quando a temperatura aumentar de 5 para 25, essa barra vai aumentar 0,0342 metros, né, que são 3,4 centímetros. Então essa era a letra A. E a letra B? A letra B pergunta qual vai ser o comprimento final. Então, a dilatação é igual à variação de comprimento, final menos inicial. Então, o comprimento final é o comprimento inicial mais a dilatação. Lembrando que se a dilatação for negativa, daí o comprimento final ele encolhe, né? Certo? Então, ficaria x igual tamanho inicial, 90, mais dilatação, 0,0342. Bom, somando isso daqui, vai dar 90,0342 metros. Então, esse é o nosso resultado final. Alguma dúvida aí na questão número 9? Muito fácil, muito difícil? O que vocês me dizem? 9 não, 19. Pode ter uma dessa na prova? Igual é, mesmo esquema assim? Você tem que calcular a dilatação e o tamanho final? Pode ter uma dessa na prova? O que vocês me dizem? Com certeza. Beleza. É fácil, né? Não é difícil. Primeira vista, eu sei que é uma questão dessa, ela meio que assusta porque tem a notação científica e tal. Mas é bem tranquilo de resolver, né? Então, já que você falou que pode ter na prova, eu digo que já tem. Tá? Então, vamos continuar aqui. Eu sabia que você já tinha colocado. Já tem uma dessa prova, tá? Pessoal, vou fazer a próxima, que é a questão número 21. Daí eu vou encerrar a aula e abrir de volta, tá? Porque falta 6 minutos aqui para acabar o tempo. Daí eu fecho e abro de novo. Tudo bem? Então vamos lá. A questão número 21 agora é uma questão que tem um gráfico. E eu sei que quando tem gráfico vocês adoram muito mais, né? Então vamos olhar lá.
questão fala assim, o comprimento de uma barra de latão varia em função da temperatura. Todo o comprimento de tudo varia em função da temperatura, né? Essa é a ideia da dilatação. Segundo a figura 4, que é o gráfico. O coeficiente de dilatação linear do latão, no intervalo de 0 a 100, vale quanto? Então, o que ele quer saber nessa questão número 21 é quanto vale o alfa. Tudo bem? Então, vamos olhar lá na questão. O que a gente pode tirar do gráfico? Que a temperatura inicial é 0 e a temperatura final é 100. O que mais a gente pode tirar do gráfico? Que a 0 graus Celsius, aqui ó, no gráfico, tá meio torto, né? A 0 graus Celsius, o comprimento era 50 metros. Ah, não, desculpa, 50 centímetros. Então, comprimento inicial, 50 centímetros. E no gráfico também, eu consigo descobrir que o comprimento final, quando a temperatura aumentar para 100, é 50,1. Então, essas são as informações que eu tenho. Beleza? Bom, se eu sei que o comprimento inicial é 50 e o comprimento final é 50,1, a variação do comprimento, ou seja, a dilatação, seria 50,1 menos 50, que vai dar 0,1 centímetro. Essa é a dilatação. Eu também sei que, se a temperatura vai de 0 para 100, a variação de temperatura é 100. Tudo bem? Tanto para a variação do comprimento como para a variação de temperatura, é só fazer o final menos inicial. Final menos inicial. E a equação da dilatação, então. Δx é igual a x0, alfa, ΔT. Vamos substituir os valores. Δx, 0,1. x0, 50. Alfa eu quero descobrir. E ΔT, 100. Então vai ficar 0,1 igual 50 vezes 100. Bom, 5 vezes 1 é 5, com os 3 zeros, 5.000. Alfa. E o que eu tenho que fazer agora? Passar os 5.000 dividindo. 0,1 dividido por 5.000 é igual a alfa. Isso quer dizer que o alfa é igual. Vou fazer aqui na minha calculadora. 0,1 dividido por 5.000. O problema é que minha calculadora já dá o resultado em notação. Então eu não quero produzir a notação depois. Então, pessoal, multiplicando, dividindo aqui, deu 0,00002. Tudo bem? Esse deu o resultado. Só que todas as alternativas estão em notação científica. Então eu tenho que transformar aqui em notação. Então ficaria assim, né? A vírgula vai ter que andar para a direita 5 casas, até o resultado ficar 2. Então ficou 2 vezes 10 elevado a menos 5. E a unidade do alfa sempre é graus Celsius elevado a menos 1. Tudo bem? Pessoal, grau Celsius elevado a menos 1 é a mesma coisa que por grau Celsius. Tá? Ou também poderia estar assim, né? 1 sobre grau Celsius. É tudo a mesma coisa. Então, resposta correta, letra C. 2 vezes 10 a menos 5. Dúvidas aí? Fechou? Muito difícil? Nada de difícil? De boa. Uhum. Bom, então, antes da gente continuar, eu vou encerrar aqui, daí a gente pula lá para... Eu mando outro link para vocês, tá? Porque, por algum motivo, eu não consigo usar o mesmo link. Então, vou encerrar, gente. Já nos encontramos.